Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site doutorjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! Doutor, não tenho andado muito feliz. Tem algumas dicas para mim? Oi, Suzy, essa é uma pergunta difícil. É complicado a gente palpitar em relação à felicidade na vida dos outros. Mas eu vou trazer aqui algumas considerações gerais. Então, primeiro, eu acho que é muito importante você estar ao ar livre, se movimentando, se exercitando. Essa combinação atividade física e ar fresco é muito importante para melhorar o nosso humor. Uma série de pesquisas mostram que a regularidade na atividade física pode até elevar os nossos níveis de serotonina, um neurotransmissor que está diretamente ligado à melhora do humor. A segunda questão é apreciar os pequenos prazeres da vida, valorizar menos o que deu errado e valorizar mais os pequenos momentos de felicidade que você tem no seu dia a dia. Óbvio que a gente está sempre focado em grandes acontecimentos, em grandes eventos, mas por que não curtir um bom livro, uma relação saborosa com a família, uma conversa com um amigo? Tudo isso pode deixar você mais relaxado, com um humor melhor e mais feliz. E para terminar, talvez seja importante limitar a quantidade de decisões que você tem que tomar ao longo do dia. Isso pode ser libertador. Ao invés de ficar tentando resolver todos os problemas do mundo em um único dia, elencar algumas questões que você vai tentar resolver e fazer isso escalonadamente, pouco a pouco. Menos escolhas, mais tempo para você cuidar de você mesmo. É isso aí. Boa sorte! E olha só a dúvida do Silas. Doutor, tenho 15 anos e quase todo dia acordo de manhã e percebo que ejaculei durante a noite. O que fazer? Olha só, Silas, você está contando pra gente um fenômeno que é comum, principalmente na adolescência, e que se chama poluição noturna. Poluição noturna são ejaculações involuntárias que podem acontecer enquanto a gente dorme, acompanhando sonhos eróticos ou não. Então, muitas vezes, você acorda de manhã, percebe que ejaculou e nem lembra do que aconteceu. Então, isso é um quadro clássico de poluição noturna. Na maioria dos casos, ela acontece algumas vezes durante a semana ou algumas vezes durante o mês. Eu sei que isso incomoda, no dia seguinte você acorda, pode ficar constrangido, em função de ter ejaculado, e isso acaba impactando a tua tranquilidade, gerando às vezes até ansiedade e desconforto. Quais são as dicas? O que a gente pode fazer para controlar a poluição noturna? Não tem muito o que a gente fazer. Agora, a partir do momento que você consegue ter uma vida sexual mais rotineira ou consegue ejacular com alguma frequência, talvez essa questão da poluição noturna diminua um pouco. Com a idade, com a maturidade, com o tempo e a experiência, também essa poluição noturna tende a ir diminuindo, tá bom? É isso aí, boa sorte, qualquer coisa volta a falar com a gente. Olha só a dúvida do Edu. Doutor, tenho ejaculação precoce e queria tomar remédio para ansiedade, mas eu não tenho ansiedade. O remédio pode me fazer mal? Edu, você tem razão ao lembrar que a grande causa da ejaculação precoce é o que a gente chama de ansiedade de performance, ou seja, é um quadro de ansiedade que leva à ejaculação precoce. E, nos casos mais extremos, o médico pode recomendar o uso de antidepressivos para reduzir essa ansiedade e, por tabela, aumentar o tempo de ejaculação, já que como efeito colateral, alguns desses antidepressivos também, além do controle da ansiedade, eles ajudam ou podem ajudar no aumento do tempo até a ejaculação. Só que esses remédios só podem ser usados sob a orientação do médico e por tempo limitado. Então acho que esse é um ponto importante da gente lembrar. Lembrar também que para tratamento da ejaculação precoce, nem sempre o remédio é o método mais indicado. Muitas vezes o controle da ansiedade, por meio de algumas técnicas que o especialista pode discutir com você, ajudam também a aumentar esse tempo sem você ter que tomar um remédio. Tá bom? É isso aí, boa sorte, qualquer coisa volta a falar com a gente. E olha só a dúvida do Jean. Doutor, eu sinto muita sede durante a noite. O que eu tô fazendo de errado? Jean, é importante que a gente vá dormir também bem hidratado. Não que a gente deva beber água em excesso 1 hora antes de ir pra cama. Isso não, porque senão você vai ter vontade de ir ao banheiro à noite e isso pode prejudicar o seu sono. Mas é importante que ao longo do dia você fique bem hidratado. Procure beber bastante água entre as refeições, ao acordar. Isso tudo pode ser muito bom para sua saúde. Alguns estudos chegam a relacionar
gerar uma desidratação com uma menor quantidade de horas dormidas. Ou seja, talvez a desidratação prejudique a qualidade do sono. E alguns sintomas que as pessoas podem ter quando não estão bem hidratadas: espasmos musculares, câimbras musculares, dores de cabeça, sede de madrugada, a sensação de boca seca. Tudo isso pode indicar que você não está adequadamente hidratado. Revise então a sua ingestão de água ao longo do dia para que você não se sinta desidratado à noite. É isso aí. E olha só a dúvida do Will. Doutor, tenho uma sensibilidade extrema na glande. Na hora do banho, nem a água corrente eu consigo suportar a dor. O que fazer? Olha só, Will, pelo que você está contando pra gente, você tem uma sensibilidade muito intensa na glande, na cabeça do pênis, e essa sensibilidade pode ter algumas causas. Os homens que têm o prepúcio, aquela pele que recobre a glande, e esse prepúcio tem uma retração difícil, complicada, você não consegue expor totalmente a sua glande, essa falta de exposição da glande pode dificultar a higiene, causando uma infecção, por exemplo, uma candidíase, que provoca, além de uma coceira ou de um aspecto de descamação da cabeça do pênis, pode provocar uma dor insuportável mesmo, uma sensibilidade muito grande quando a glande é tocada. Essa é uma situação possível. Outra situação, homens que passam boa parte do tempo com a glande dentro do prepúcio também podem ter uma sensibilidade maior, mesmo sem infecção. Nesses casos, o que se recomenda é que no momento em que ele está sozinho, ele consiga deixar a glande para fora, mais exposta. Também na hora do banho, mesmo com um pouquinho de dor, um pouquinho de desconforto, deixar água corrente na glande, usar a bucha, aquela parte mais lisinha da bucha, para ir dessensibilizando um pouco a glande, até que você consiga suportar um pouco mais esses estímulos. Mas uma consulta com o urologista para avaliar a situação e te indicar os melhores caminhos, talvez seja uma boa ideia, tá bom? É isso aí, Will. Boa sorte. Qualquer coisa, volta a falar com a gente. E olha só a dúvida do Thomas. Doutor, tenho 40 anos, um diagnóstico de TDAH e não consigo trabalhar direito. O que fazer? E olha só, Thomas, o TDAH, ou o transtorno déficit de atenção com hiperatividade, é uma condição mais comum entre crianças e adolescentes, mas também pode persistir até a vida adulta e a meia-idade. E aí os sintomas podem ser muito parecidos com os que as crianças e adolescentes têm, mas com a idade avançando, mais expectativas de trabalho e da própria família são esperadas da pessoa. E aí, quem tem TDAH pode ter dificuldade de produção, de concentração, de organização, e isso impacta diretamente nas suas relações sociais e de trabalho. A gente vai trazer então algumas dicas para você. Primeira questão, é importante tentar se organizar, ter uma rotina, priorizar as atividades e fazer listinhas para te ajudar no dia a dia. Também é importante evitar distrações, cuidado então com os smartphones, computadores, redes sociais e por aí vai. Uma segunda dica é tentar manter o foco. Manter a organização não significa que seu trabalho será feito, mas é importante que você tente focar no que você precisa fazer. Também é importante que você se esforce para cumprir prazos. Se você tem uma entrega, se você tem uma meta, é importante que você tente obedecer. Para isso, adiar a procrastinação, uma questão que é muito comum em quem tem TDAH, lidar com e-mails, telefonemas ou outros assuntos o mais rápido possível para que você possa voltar a ter foco no trabalho, observar o relógio de tempo em tempo para você perceber se vai conseguir cumprir suas metas, fazer uma coisa de cada vez e, para terminar, ser realista quanto ao seu tempo. Não se propõe a fazer aquilo que você não vai conseguir. Isso tudo pode te ajudar a ter uma rotina mais focada. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer.